Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube, o Previras. E o objetivo do vídeo de hoje é conversarmos um pouquinho sobre o paciente em vigência de radioterapia e como que a gente pode contribuir para a prevenção da infecção nesses pacientes. Então, primeiramente falando da radioterapia. O objetivo da radioterapia vai ser o quê? Administrar uma determinada dose de radiação a um volume definido, que é chamado de volume-alvo, e o objetivo principal é tentar poupar o máximo possível das áreas adjacentes, ou seja, das células saudáveis. E a ASTRO, Associação Americana de Radioterapia Oncológica, eles falam que 2 a cada 3 pacientes, em algum estágio do tratamento oncológico, ele vai ser submetido a uma radioterapia, seja ela de forma individual ou então ela junto com outros tratamentos, como por exemplo a quimioterapia e a radioterapia. Falando um pouquinho de história, o uso da radiação como forma de tratamento data que o seu início foi no finalzinho do século XIX. E tudo isso foi impulsionado por conta da descoberta dos raios-x, a descoberta da radioatividade e também pela descoberta do rádio pela Marie Curie e seu esposo. A radioterapia ela tem duas formas de ação na célula neoplásica. Ela tem a forma de ação direta, que representa 1/3, e a forma de ação indireta, que representa 2/3. Forma direta nada mais é do que apliquei a radiação, então eu atinjo e danifico o DNA, ficando irrecuperável para essa célula neoplásica. E a forma indireta, através desses elétrons que são liberados, ocorre a hidrólise da água. Quando faz isso, vai acontecer o quê? Vai ter a liberação de alguns radicais livres que vão ter ação direta na célula neoplásica desse paciente, sendo um processo irreversível para essa célula neoplásica. Mas uma coisa que é importante a gente falar de radioterapia, assim como a gente falou de quimioterapia, é que esse dano no DNA, ele pode ser ele vai causar tanto um dano na célula tumoral, mas ele vai causar também um dano na célula saudável. Então, o que vai acontecer? Na célula tumoral vai ter a regressão do tumor ou então uma hemostasia, e na célula saudável vai ter aquilo que a gente chama são os efeitos colaterais da radioterapia. A radioterapia ela pode ser utilizada de forma curativa, de forma exclusiva, então só a radioterapia para o tratamento, concomitante, que nem eu comentei anteriormente, junto com quimioterapia, junto com radioterapia, com cirurgia, desculpa. Neoadjuvante, então eu faço radioterapia no paciente antes dele ir para um procedimento cirúrgico, tentando reduzir o volume tumoral e diminuir a agressividade desse procedimento cirúrgico. Ela pode ser adjuvante, ou seja, depois do procedimento cirúrgico, tentando eliminar microtumores que ficaram não visíveis durante o ato operatório. Ela pode ser profilática e ela também pode ser paliativa. Paliativa, da mesma forma que eu falei em quimioterapia, o paciente em cuidado paliativo não é aquele paciente que está em fase final de vida ou que vai evoluir a óbito. O objetivo da radioterapia paliativa é proporcionar conforto para esse paciente, e esse paciente não é um paciente que tem aquela expectativa de morrer. Que nem eu comentei na radioterapia, na quimioterapia anteriormente, o paciente em cuidados paliativos ele pode ter semanas, meses e anos de vida. Então a gente tem que desmembrar aquele pensamento de que o paciente paliativo é o paciente que está morrendo. E também a radioterapia ela tem algumas modalidades. Então a teleterapia, a braquiterapia, a radioterapia intraoperatória, TBI, que eu vou falar para vocês, e a radiocirurgia. Então, falando de teleterapia, a teleterapia nada mais é do que aplicar essa radiação através de feixes externos. Então, é aquela radiação que é aplicada de forma externa. Ela representa aproximadamente 80% do tratamento radioterápico. E a braquiterapia, essas fontes radioativas, elas são colocadas próximos do tumor ou então em contato direto com o tumor. Falando um pouquinho de teleterapia, o paciente, quando vai começar o tratamento oncológico com radiação, existem várias etapas que ele é submetido antes de, enfim, começar o tratamento. Então, primeiramente, ele tem a consulta, ele vai ter uma simulação com uma tomografia e fazer um planejamento de como vai ser isso. Depois tem um processo que é chamado de setup, que na verdade é a checagem desse posicionamento do paciente.
Depois tem em si as aplicações, a fase de revisão, que é quando a equipe médica e a equipe de enfermagem vai rever esse paciente, vai acompanhar sintomas. Tem a fase da alta, propriamente dita, e depois a fase de segmento. Nessa parte, a equipe de enfermagem tem um papel importante, porque ocorre em grande parte dos serviços que fazem radioterapia o monitoramento remoto desses pacientes com o objetivo de fazer uma busca ativa de sintomas e complicações do tratamento com a radiação. E depois disso, ocorre aquela fase que tem os agendamentos de consulta, de retorno e outros exames que são feitos para esse paciente durante o segmento. Então, quando a gente fala de teleterapia, existem alguns tipos de teleterapia. Existem a teleterapia de forma 2D, que é um tratamento bidimensional, mas ela, por conta da característica da imagem, grande parte é feita através de raio-x, existem algumas limitações de dose. Tem a radioterapia, a teleterapia feita através da técnica 3D, que é o delineamento tridimensional a partir de uma tomografia, e a partir dessa tomo acontece a discussão com um membro da equipe que é um membro fundamental durante o tratamento com radioterapia, que é o físico. Depois tem a radioterapia que é por intensidade modulada, que é chamada IMRT, que ela quando é aplicada tem a movimentação de algumas lâminas e isso contribui para reduzir as doses de radiação em tecidos normais. E aí, consequentemente, essa forma de radiação, ela tenta e contribui para diminuir a toxicidade por conta dessa movimentação dessas lâminas. E tem a IGRT, que é o tratamento guiado por imagens em tempo real. Então, o paciente é submetido a uma tomografia, sempre antes da sessão de radioterapia. Tem também uma modalidade que é chamada de radiocirurgia. Ela é uma técnica de tratamento que é não invasiva e ela envolve a administração de altas doses de radiação numa determinada região, seja ela intracraniana ou não. E ela é feita em uma única fração de tratamento ou então poucas frações. E então a característica principal dela é o quê? São altas doses com uma elevada precisão. Tem a radioterapia intraoperatória, que é a aplicação da radiação no ato do intraoperatório no local do tumor. E tem aquela que a gente comentou anteriormente, que é a TBI, que é Total Body Irradiation, que são feitas para aqueles pacientes que vão ser submetidos ao tratamento com transplante de medula óssea. Então o objetivo dela vai ser sempre eliminar ou reduzir ao máximo toda a população de células tumorais e também contribuir para a imunossupressão desse paciente, consequentemente contribuindo para a redução da rejeição para esse paciente que vai receber essa medula. E tem também a bracterapia, que eu comentei anteriormente, que é a fonte, ela pode ser colocada tanto dentro ou próximo à região tumoral. E ela tem algumas características, ela pode ser feita, ela tem algumas modalidades, na verdade. Pode ser a intersticial, intraluminal, intracavitária ou superfície, que é aplicada diretamente na superfície da célula neoplásica, do tumor. Existem, por conta do tratamento com a radioterapia, tem alguns fatores de risco que contribuem para o paciente ter alguns efeitos colaterais, seja elevado ou diminuído. Então tem fatores que são relacionados ao próprio paciente, então a raça é um deles. Pessoas de pele branca, elas têm um risco maior de ter complicações até por conta da melanina. A idade do paciente, outras condições clínicas do paciente também contribuem para um aumento desses efeitos colaterais. Doenças pré-existentes nesse paciente, obesidade, tabagismo e o etilismo também, principalmente para aqueles pacientes que vão ser submetidos a tratamento com radioterapia em local de cabeça e pescoço. E tem também os fatores que são inerentes à radiação, então tratamento concomitante, então quando a radioterapia é feita junto com quimioterapia tem mais efeitos colaterais, o volume irradiado, a área do corpo do paciente onde vai ser irradiado, se esse paciente vai ser reirradiado, a dose que vai ser utilizada nesse paciente, o fracionamento, como que vai ser esse fracionamento também pode contribuir para efeitos colaterais desse paciente,
e qual vai ser a técnica utilizada. Então, dessa forma, tem alguns tecidos que são mais atingidos quando a gente fala em radioterapia. Pele e mucosa, tecido hematopoético, tecido linfóide e o tecido do trato gastrointestinal. Por conta disso, diferente da quimioterapia, que acaba sendo um tratamento sistêmico, a radioterapia é um tratamento local e os efeitos vão ser de acordo com o órgão onde vai ser feita essa radiação do paciente. Esses efeitos eles são acumulativos, então a gente espera que esses efeitos e essas reações elas começam a aparecer a partir da segunda ou terceira semana de tratamento. E que nem eu comentei, esses efeitos eles acabam sendo exacerbados junto com a quimioterapia. Um dos principais efeitos, mas que está relacionado com a terapia, com a radioterapia, alguns autores falam que ainda não tem uma pré-determinação por que isso acontece, e outros autores falam que existem algumas possibilidades por conta disso acontecer, que é a fadiga. É muito comum isso na radioterapia e é diferente de quando a gente está cansado, que simples chegando em casa, dormindo, a gente se recupera. Para a radioterapia, esse paciente ele tem uma sensação de cansaço prolongado. E acredita-se que ela acontece por conta da liberação de alguns mediadores inflamatórios. Outro local bastante comum de ter reação de eventos adversos nesse paciente é a região de cavidade oral desse paciente e pele. Vou conversar um pouquinho sobre alguns desses efeitos adversos do tratamento com a radioterapia. Primeiramente, para aqueles pacientes que são submetidos à radioterapia em região de cabeça e pescoço, é bastante comum acontecer a mucosite, xerostomia, que é aquela sensação, a boca do paciente fica mais seca. Com isso, tem o risco desses pacientes terem mais infecções fúngicas. Então, não é tão incomum você ver aquele paciente que está sendo submetido ao tratamento com radioterapia ficar com aquelas placas brancas de cândida em cavidade oral. Por conta dessa secura da cavidade oral, favorece o risco de ter ranhuras, rachaduras em cavidade, na língua, na mucosa, e consequentemente também tem o risco desses pacientes terem infecções bacterianas. Acontece também a cárie da radiação, que também contribui para o paciente ter algumas infecções em cavidade oral. E acontece também se o local onde é irradiado pega a região de mastoide, acontece o que é chamado de trismo, que é a atrofia do músculo da mastigação. Então, falando nessa parte, é muito importante a gente envolver outras equipes junto com a equipe de enfermagem e a equipe médica para esse paciente e durante a radioterapia. Por exemplo, o dentista tem um fator importante, ele deve participar do tratamento desse paciente, justamente para avaliar a cavidade oral desse paciente. Tem vários estudos mostrando o impacto da utilização de laser para diminuir a mucosite em cavidade oral desse paciente. E, além disso, junto com a equipe da enfermagem, a equipe médica, a equipe da fisioterapia tem papel importante também, porque, que nem eu comentei, o trismo vai causar uma atrofia do músculo mastigatório. Com isso, o paciente não vai conseguir abrir a boca de forma adequada para fazer a higiene oral. E tudo isso tem impacto e vai favorecer o risco desse paciente ter infecção. Então, como a gente já conversou anteriormente, em oncologia, nada é feito individualmente, seja com a equipe de enfermagem ou com a equipe médica. Sempre é importante envolver as demais equipes porque eles têm um impacto importante. Não esquecendo de falar também dessa parte de cansaço e de mucosite, também envolver a equipe de nutrição também, porque eles vão conversar com o paciente, passar quais são os principais alimentos que esse paciente pode utilizar, visando preservar ao máximo perda de peso para esse paciente e alguns outros eventos da terapia com a radiação. Eventualmente, dependendo do local da radiação, em local de trato gastrointestinal, pode favorecer também a mucosite nesses pacientes. E com isso, que nem a Tamires comentou anteriormente, existe aquela infecção que anteriormente falava-se que era infecção de corrente sanguínea, mas é a infecção por translocação bacteriana, que contribui para esse paciente também ter essa translocação. Por isso que é importante a gente abordar esses aspectos quando a gente fala de tratamento com a radioterapia.
E aí, falando um pouquinho de radiodermatite, ela é um dos principais efeitos da terapia com radiação e espera-se, a literatura mostra para a gente que até 95% dos pacientes eles vão ter algum grau de radiodermatite. Isso pode variar de 0 a grau 4. Então, grau 0 não tem nenhuma reação, grau 1 tem um eritema leve, epilação ou descamação seca da pele. Grau 2 já é um eritema doloroso, acontece uma descamação úmida e um edema moderado. Grau 3 tem descamação úmida, ela é confluente e tem um edema importante. E o grau 4 é caracterizado por ulceração, hemorragia e eventualmente necrose. Esses pacientes, em grande parte dos casos, infelizmente, acaba interrompendo o tratamento com a radioterapia e ele acaba sendo, alguns pacientes são internados para fazer tratamento com antimicrobiano. Por isso que é importante essa ponte entre controle de infecção e radioterapia. Existe também na literatura uma forma de a gente avaliar a radiodermatite e ter uma taxa do serviço, que você pode fazer o cálculo como número total de radiodermatite sobre número total de pacientes que foram submetidos à radioterapia vezes 100. Mas aqui tem um ponto importante que a gente tem que falar, que nem eu comentei, que 95% dos pacientes eles vão ter algum grau de radiodermatite. É importante que seja alinhado como vai ser esse acompanhamento, juntando a equipe de enfermagem da radioterapia e a equipe de controle de infecção, porque a partir daí pode dar alguns starts para a gente para falar esse paciente tem um risco maior de ter infecção de peles e partes moles, e também tanto a radioterapia acompanhando esse paciente, mas nós do controle de infecção também podemos acompanhar para ver se esse paciente vai desenvolver uma infecção de pele e partes moles. Falando mais um pouquinho de radiodermatite, o que tem em literatura que a gente pode orientar o paciente para prevenção dos efeitos da radiodermatite é não se expor ao sol durante o tratamento oncológico com a radioterapia, sempre utilizar sabonete com pH neutro, utilizar sempre roupas confortáveis e evitar aqueles tecidos sintéticos que acabam apertando o local onde o paciente está sendo irradiado, se hidratar, beber bastante água, evitar banho muito quente, porque vai danificar a pele do paciente, então um banho mais morno, banho frio. Para aquelas pacientes que fazem radioterapia em região de mama, evitar aplicar desodorante na axila próxima à mama onde está sendo irradiada. Não depilar a axila com cera ou com outros cremes depilatórios e lâmina também, porque pode contribuir para ter mais efeitos dessa radiodermatite no local. Para aquelas mulheres que usam sutiã, evitar aquele sutiã com aro e renda, preferencialmente sempre utilizar aqueles sutiãs com algodão. E para o homem, em região de cabeça e pescoço, sempre utilizar lâminas flexíveis, não utilizar aquele creme para fazer a barba, nem loção de barbear após. Literatura mostra que tem alguns produtos que a gente pode utilizar que contribuem para diminuir o risco desses pacientes terem radiodermatite. Então, fazer compressas no local utilizando AGE, passar o AGE, ácidos graxos essenciais, no local, também pode contribuir para diminuir os efeitos da radioterapia nessa região anatômica do paciente. Falando mais um pouquinho sobre alguns cuidados que a gente pode ter, e aí fazendo essa interface controle de infecção e radioterapia, os pacientes, quando eles vão ser irradiados, grande parte deles vão utilizar alguns moldes, que são aquelas máscaras. Alguns locais pintam quando é para criança, e aí tem um impacto para a gente também de controle de infecção. E a gente tem que orientar as equipes quanto à importância de sempre realizar a desinfecção dessa máscara do paciente. Então, terminou a sessão de radioterapia, eu faço a desinfecção, armazeno em saco e depois armazeno. E é importante que seja armazenado em local seco e limpo. Além disso, por exemplo, se eventualmente quando eu tirar essa máscara do paciente e tiver secreção, aí eu vou ter que lavar essa máscara utilizando o detergente, que é padronizado na instituição que vocês trabalham, detergente, água, seco, acondiciono em saco e depois acondiciono em local
adequado, limpo e seco. Uma característica dessa máscara, ela pode ser utilizada em mais pacientes, só que se eventualmente durante a nossa prática clínica essa máscara foi danificada, aí ela passa por esse processo de limpeza e ela pode ser encaminhada para fazer para ser feito o descarte dela, e não podendo ser utilizada em outros pacientes. Essas máscaras, elas são moldadas no que a gente chama de banho-maria. Então eu coloco essa máscara em banho-maria para depois moldar no paciente, porque ela vai servir para aquele paciente específico para sempre ser feita a radiação naquele mesmo local, evitando ao máximo as áreas ao redor, e o paciente vai ficar fixo utilizando essa máscara. Por isso que é máscara individual por paciente, sempre com identificação desse paciente. Tem uma outra coisa importante que a gente tem que falar, para aquelas instituições que não conseguem ter um banheiro individual para aquele paciente quando chega, fazer a troca de roupa, para fazer a sessão de radioterapia, é importante que seja alinhado entre radioterapia e controle de infecção um fluxo para esses pacientes, tentando sempre fazer um fluxo unidirecional para esse paciente, evitando, principalmente agora, em fase de pandemia, que fique um aglomerado de pacientes no mesmo local, se trocando, tendo contato. Um outro ponto bem importante que faz parte, e a gente tem que estar presente na área da radioterapia, é em relação aos pacientes que são submetidos à bracterapia, porque cabe nós, controladores de infecção, avaliar também todos os materiais que são utilizados, a forma de fazer a desinfecção de alguns materiais, mas também avaliar o processo de esterilização por quais esses materiais eles passam. E também para aqueles centros, ou para o paciente internado, ou para os centros que têm esse vínculo com o hospital, é importante que seja feito um fluxo para aqueles pacientes que estão em isolamento, precauções de isolamento. Em hospital, geralmente tem algumas regras e geralmente a gente indica para que o paciente em precaução ou isolamento, como vocês chamarem, ele sempre seja um dos últimos a descer, porque logo depois que esse paciente faz a radioterapia e volta para o quarto, é feita a limpeza terminal da sala onde o paciente fez a radioterapia. E uma outra coisa que a gente sempre fala aqui na página, é importante essa ponte, essa parceria entre os profissionais do controle de infecção e da radioterapia. Sempre que possível, vocês devem visitar o local. Não deve ser feita a visita na radioterapia só no dia da visita técnica do controle de infecção. A gente tem que estar presente no local, se fazer presente, ser visto, conversando com a equipe, porque assim a gente consegue identificar alguns pontos específicos, pensando que o setor de radioterapia é um universo, é um mundo à parte. E uma outra coisa que é importante também, que a gente deve estimular e buscar, é buscar algum profissional dentro do setor de radioterapia para ser um membro da equipe ou do time de higiene de mãos dos locais onde vocês trabalham. Então, trazer esse profissional também para a equipe e para o time de controle de infecção voltados para a parte de higiene de mãos, porque ele vai fornecer um dado muito importante de como está a adesão à higiene de mãos nesse setor que eventualmente a gente não passa tanto quando compara com outros setores. E para finalizar, vou colocar uma imagem aqui do lado. É uma imagem muito interessante que eu vi em um artigo e ele fala um pouquinho da importância do ambiente para a transmissão. Então existem alguns vínculos que podem contribuir para a infecção e para a translocação desses micro-organismos no ambiente. Pensando que em radioterapia vários pacientes passam durante o dia, é importante a gente frisar a importância da limpeza do ambiente. Então, pode ser feita uma transmissão do paciente para o ambiente e vice-versa, do ambiente para o paciente para o profissional de saúde, do profissional de saúde para o paciente, e do ambiente para o profissional de saúde e também do profissional de saúde para o ambiente. Por isso que é importante a gente falar sobre higiene do ambiente e sempre tentar alinhar esse fluxo junto com a equipe de higiene hospitalar, com a higiene do local onde é feita a radioterapia do paciente, com o controle de infecção também. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até agora, dizer que estamos à disposição em caso de dúvidas,
Se vocês precisarem de algum material que a gente possa auxiliar para vocês, ou alguns materiais que a gente utilizou na aula, e também não esqueça-se de se inscrever no nosso canal, curtir nosso vídeo e, se eventualmente vocês quiserem, também contribuir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.